Olá, estamos de volta para mais uma aula na nossa escola bíblica dominical. E agora nós vamos dar sequência em Êxodo, no capítulo 4. Na aula passada nós tínhamos estudado até o versículo 17 e agora nós vamos tentar fechar o capítulo 4. Existem algumas lições maravilhosas que nós temos que tirar nesses versículos que nós vamos ler. Eu quero começar com o versículo 18 do capítulo 4, que diz assim: Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai em paz. Olha que interessante. Aqui Moisés já havia recebido o comissionamento de Deus. Deus já tinha chamado Moisés e dito: Você vai voltar ao Egito para libertar o meu povo. Havia 40 anos que Moisés havia saído de lá, fugindo de uma ameaça de morte. E agora ele volta então sobre o comando de Deus, sobre a ordem de Deus, sobre a comissão de Deus. Só que antes ele vai ao sogro e dá satisfação a ele. O homem que havia recebido ele, que havia hospedado ele, que havia dado a ele uma esposa entre suas filhas. Agora esse homem era um homem que recebia de Moisés a despedida, mas abençoava ele para ir. E o que chama a atenção nesse versículo 18, um dos pontos, é o rompimento com o passado, o rompimento com o status quo. Nesse caso, Moisés entende que havia terminado o tempo de preparo. Moisés percebe que uma nova fase começava em sua vida. 40 anos servindo ao sogro e trabalhando no pastoreio de ovelhas. Eu queria que você pensasse quantas vezes as pessoas não entendem o tempo de Deus. Quantas vezes nós não passamos de fase, nós não queremos aprender e dar o próximo passo. Nós ficamos presos no passado e no saudosismo. Na direção da vida, se você olhar demais no retrovisor, você corre o risco de se acidentar. Moisés estava indo adiante. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, sabiamente foi registrado pelo autor: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. E esse era o momento de Moisés passar de fase, crescer, dar o próximo passo. E assim ele fez em obediência ao chamado de Deus. Isso também indica uma outra verdade dentro desse versículo 18. Preste bem atenção nisso. Havia disposição de Moisés em obedecer ao Senhor. Havia disposição de Moisés em obedecer. Veja que na aula passada nós dissemos da relutância dele em obedecer. Após ser convencido por Deus, após ser tratado por Deus, após receber a ordem e a palavra de Deus, Moisés então decide seguir adiante. O versículo 9 vai dizer o seguinte, 19: Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Outra semelhança grande que você vai encontrar entre a vida de Moisés e a vida de Jesus é essa. Se você ler atentamente o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos 19 e 20, o anjo aparece então para José, pai de Jesus, e diz para ele: olha, você pode voltar para Israel, porque Herodes, que procurava te matar, já está morto. E o texto diz assim: Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Agora preste atenção na semelhança do texto. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E o que Deus fala com Moisés aqui em Êxodo 19? Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Aqui Deus manda Moisés voltar ao Egito. Lá em Mateus, o anjo manda José
voltar para Israel do Egito. É interessante, dentro da soberania de Deus, da forma como ele traça os planos, que você e eu poderíamos pensar com muita facilidade. Por que Deus depende de esperar alguém morrer para dar seguimento em seus planos? Deus não é absolutamente soberano e absolutamente poderoso para resolver essa questão de uma forma mais simples? Agora entenda, não fosse essa perseguição contra Moisés, ele não teria se preparado por 40 anos para essa missão. Não fosse então a perseguição contra a vida dele, ele não teria aprendido o caminho da humildade lá no deserto de Midian. Ele não teria aprendido a humildade do pastoreio de ovelhas, do cuidado com os mais fracos. Foi ali, como eu disse na aula passada, na fornalha do deserto, que ele aprendeu o valor do servir, de ser aquele que se entrega por alguém, que cuida de alguém. Foi útil, sim, que vivessem por 40 anos aqueles que queriam a morte dele. Deus não estava esperando a ninguém morrer, porque Deus não precisa esperar por nada. Deus havia traçado esse plano e assim aconteceu, porque o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus não depende do homem, mas o homem depende de Deus.